Olá, boa noite a todo mundo. Bem-vindos. Começando mais uma semana com lives aqui pelo Elos Festival. Hoje nós vamos falar com Roberta Martinelli, que é terapeuta reikiana. A gente tem aí agora desde da semana passada, né, que a gente tá com lives todos os dias, né? Então a gente começa essa semana com a Roberta, que é a nossa convidada especial. Vamos bater um papo com ela, entender certinho sobre o Reiki. Olá, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem, e você? Tudo jóia também. Seja muito bem-vinda aqui no canal do Elos. Obrigada a vocês por me receberem. E aí, antes da gente começar, de fato, falar sobre o Reiki, eu gostaria, Rô, que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua jornada, né, de todo o seu processo, de toda a sua evolução, como você chegou nessa terapia de Reiki até a gente chegar aqui. Sim, então, eu sou a Roberta, né? Eu moro em Belo Horizonte. E assim, eu vou falar um pouquinho então sobre a minha caminhada, né, até aqui. Desde criança, eu sempre fui muito ligada com misticismo, com espiritualidade. Eu sempre gostei demais, assim, desse lado. E ao longo da minha vida, eu fui buscando sempre. Eu sempre fui muito curiosa. Então, eu sempre gostava de saber o porquê, como, o que acontecia. Então, sempre que eu tinha curiosidade, eu ia a fundo, assim, para pesquisar as coisas. E foi assim ao longo da minha vida. Às vezes eu me distanciava um pouco, às vezes eu me aprofundava mais, mas tem 2 anos que eu considero que foram duas viradas de chave assim, na minha vida. Que o primeiro foi em 2014, que foi quando eu comecei a pesquisar mais sobre meditação, eu comecei a ter mais curiosidade, comecei a meditar. Foi quando eu me interessei mais pelo yoga, foi quando eu me interessei, que foi quando eu me tornei vegetariana. E foi quando eu conheci o Reiki, que eu comecei a fazer sessões de Reiki com uma grande amiga da minha família. E assim, eu comecei a fazer, era um tratamento mesmo, assim. Eu comecei indo toda semana, depois eu comecei a fazer as sessões a cada 15 dias, depois uma vez no mês. E assim, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. E o Reiki, eu acho que ele, assim, me ajudou 80% a aliviar a minha ansiedade nessa época. E desde então eu continuei pesquisando essa busca. E o outro ano que foi virada de chave foi agora, né, 2020, que eu acho que foi um ano de virada de chave para muita gente. A quarentena acho que meio que obrigou a gente a olhar para dentro, né, a rever muitas atitudes. E foi quando eu acho que aí eu mergulhei de vez, assim. E foi quando eu resolvi me tornar terapeuta Reiki, né? Eu sempre já gostava, já conhecia, já fazia sessões de Reiki. E aí foi como um chamado mesmo. Eu falei, não, acho que agora tá na hora de fazer o curso do Reiki. E aí eu fiz o nível 1 e foi maravilhoso, maravilhoso. Trouxe muitas transformações, assim, na minha vida. Coisas que eu achava que eu nem ia chegar a querer transformar, mas foi, assim, muito forte. E depois eu fiz o nível 2. Então, a partir daí, o Reiki é uma presença diária na minha vida, assim. Todos os dias, por exemplo, eu aplico em mim. Eu tenho o grupo de envio de Reiki diário, que a gente envia, é um grupo de terapeutas, né? Cada dia da semana, uma terapeuta envia, eu envio sempre aos domingos. Então, assim, o Reiki hoje em dia, ele está completamente inserido na minha vida. Então, antes da gente, até para a gente entender um pouquinho, você fala que você envia, né? Como é que funciona o Reiki? Explica pra gente também. Sim. Então, eu gosto sempre de falar primeiro que o Reiki ele não é ligado a nenhuma religião. Eu acho que isso é uma dúvida que muita gente tem, né? Mas ele não é ligado a nenhuma religião, ele é uma filosofia. Então, Rei significa energia universal e
que significa energia vital, que também é muito conhecido como prana, né? Então, o reiki é a junção dessas duas energias, é a energia do universo com a nossa energia. Então, o reiki, a gente pode fazer o atendimento presencial, mas como ele é uma terapia multidimensional, ele rompe barreira de espaço e de tempo. Então, a gente não precisa estar junto pessoalmente para receber o reiki, né? Eu posso te enviar à distância através dos símbolos que a gente tem. A gente tem um símbolo que quebra essa barreira de tempo, de distância. E aí a gente tem o símbolo que trabalha a parte emocional, tem o símbolo que trabalha a parte física. E aí, através desse envio de energia, é importante a pessoa estar conectada no momento, porque senão a energia se perde, então fica uma energia desperdiçada. Mas ela é tão potente quanto a energia sendo feita presencialmente. Uhum. E aí, quando desses símbolos, você traz a sua energia, você junta a sua energia vital com a do universo, Uhum. e é para a pessoa a partir desses símbolos, é isso? Isso mesmo. Quando a gente é iniciado como terapeuta Reiki, a gente é sintonizado. Então, a energia e aqueles símbolos, eles são colocados no nosso campo. Então, para eu enviar o reiki para outra pessoa, basta eu me conectar, basta eu intencionar. Então, na hora do envio, tem várias técnicas de envio de reiki à distância. A gente pode fazer pelo caderno, pela caixinha, tem uma técnica do joelho que a gente faz como se fosse a pessoa. A gente pode fazer com uma foto da pessoa. Então, são várias técnicas. Eu, por exemplo, eu gosto da técnica da caixinha. Que aí na minha caixinha eu coloco os símbolos do reiki e eu coloco o nome daquela pessoa. Se ela tiver alguma intenção, por isso que é legal a gente conversar antes com a pessoa, né? Às vezes ela tá querendo muito emprego, ou então tá com um problema de saúde, ou então tá sentindo muita dor no joelho e não sabe o que é. Então, assim, é legal a gente colocar o nome da pessoa e meio qual é a intenção dela através daquela energia. E aí eu envio o reiki para a caixinha, porque a energia vai ser direcionada para ela. Então, como os símbolos eles já estão no meu campo, basta eu me conectar e eu intencionar que a energia ela é inteligente, então ela vai para a pessoa. E sempre a pessoa precisa estar ciente e ela querer receber também, né? Não adianta Exatamente. faz para minha mãe, se a minha mãe não souber, não vai adiantar, né? Não, exatamente. Ela tem que estar conectada. A pessoa, primeiro, ela tem que pedir, né? Ela tem que pedir pelo reiki. Porque é uma energia. Eu estou atuando no campo daquela pessoa, então eu preciso da autorização dela. Para qualquer coisa que a gente vai fazer contra a pessoa, a gente precisa da autorização da pessoa. E no reiki não é diferente. Então, ela precisa pedir, ela precisa me autorizar a enviar o reiki para ela. Então, naquele momento, ela tem que estar conectada para ela poder receber o reiki. Então, como que ela vai se conectar? Ela pode meditar, ela pode simplesmente sentar e focar na respiração dela, ela pode fazer uma oração, ela vai fazer aquilo que seja da crença dela, né? Independente de qual seja. Basta ela estar, assim, se ela sentar e falar, agora eu vou sentar aqui e eu vou receber o reiki. Ela vai ficar ali quietinha, pronto, ela vai receber o reiki. É importante ela estar. É muito importante a gente falar também, porque não é legal a pessoa receber o reiki, por exemplo, quando ela está dirigindo. Então, por isso que a gente pede para a pessoa estar conectada, porque ela pode estar ali dirigindo na hora, receber a energia e, né, assim, acontece gente que está sonolenta, então não é muito recomendado, mas fora isso, é bem tranquilo. E como é que essa questão como o reiki pode ajudar, principalmente nesse momento que a gente está passando, né? Dessas crises de ansiedade, o que acontece quando a pessoa está com essas crises de ansiedade, que está nesse momento de angústia, de incertezas que a gente está passando, como que o reiki pode ajudar a pessoa nessa questão mesmo? Uhum. Então, o reiki, ele trabalha no nosso campo energético, né? É legal da gente falar também que nós não temos só esse corpo físico, né? A gente tem o nosso corpo mental, nosso corpo emocional, nosso corpo energético. Então, tudo, antes da gente sentir no nosso corpo físico, ele está começando em um outro corpo. Então, o reiki, ele trabalha nós temos os 7 chakras
principais, né? A gente equilibra esses chakras, que cada um corresponde não só a uma questão emocional, mas uma questão física também. Então, a gente equilibrando, ele automaticamente já alivia qualquer tensão energética que tiver no nosso campo. Ele já equilibra essa questão. Ele também libera hormônios de bem-estar. Então, automaticamente, a gente já vai se sentir mais calmo, né? Principalmente porque naquele momento que você está recebendo reiki, a gente às vezes está no dia a dia muito agitado, né? Cheio de coisa na cabeça. Então, aquele momento que você vai receber o reiki é um momento que você vai estar ali sentado ou deitado, quietinho. Então, às vezes, a gente só precisa disso, né? De um momento de relaxamento. Então, a gente vai estar ali, a energia vai estar atuando, vai estar equilibrando o nosso campo energético. Isso é muito legal da gente falar também sobre as doenças e as dores. Porque antes dela se manifestar no nosso corpo físico, ela já vem de antes também. Então, ela manifestou lá no nosso campo emocional. Se lá não é curado aquilo, ela vem para o nosso campo mental. Se lá não é curado, aí ela vem para o nosso campo físico. Então, o Reiki, como ele trabalha todos esses campos, ele vai aliviando em todos. Então, é uma coisa mais profunda. Não é só igual a gente está sentindo uma dor, a gente toma um remédio e passa a dor, né? Vai passar a dor naquele momento, mas a causa da dor não foi curada. Então, o reiki, ele vai exatamente no foco mesmo. E aí, o Max perguntou aqui, quanto aos mentores de cada um, tem que ter essa permissão também? Sim, exatamente. Como a gente, igual eu falei, que a gente tem que pedir autorização para a pessoa, né? A pessoa tem que autorizar a gente a enviar o reiki. Então, como a gente tem o nosso eu superior, a gente tem os nossos mentores, a gente também tem que pedir licença, né? Porque a gente está sendo protegido ali a todo momento. Então, a gente tem que pedir licença para que a gente atue no campo da pessoa com aquela energia. É uma forma de respeito e de autorização também. E aí, quem faz o pedido de autorização é você e a pessoa, né? Ou a pessoa já pede permissão, ou pede, ou te libera, ou você Uhum. pede permissão, ou é os dois? Como é que é isso? Sim, no começo eu sempre peço para a pessoa se conectar. Então, a partir do momento que ela se conecta, ela já abre o campo dela. Antes de começar a aplicar o reiki nela, eu peço licença. Eu peço licença e eu peço permissão a ela, ao eu superior dela, aos mentores dela, ao anjo da guarda dela, a quem quer que esteja protegendo ela, para eu atuar no campo dela. E você falou também que no começo, né, que você fez um tratamento. Como é que funciona o tratamento de Reiki? Como é que você faz essa avaliação do tratamento que a pessoa precisa, se é por tempo, Uhum. qual é a periodicidade? Como é que funciona isso de você avaliar um tratamento mesmo? Sim. Então, a gente sempre antes conversa com a pessoa, né? Para saber mais sobre a vida dela, se ela já conhece o reiki, se ela já conhece sobre energia, se ela sabe como funciona. E aí eu quero saber um pouquinho da vida dela, né? Se tem algum ponto especial que ela quer trabalhar, se ela tem alguma questão de saúde. Então, assim, as questões de saúde, geralmente, elas pedem um pouquinho mais de sessões, vamos dizer assim, de frequência, né? Porque o reiki, ele alivia sintoma, ele alivia dor. Então, a partir daquele tratamento, vai ajudar muito no tratamento. É lógico que a pessoa não tem que abandonar o tratamento com o médico dela, né? É uma terapia conjunta, né? Eu acho que tudo é válido quando a gente vai ter que cuidar da gente. Mas é muito importante que ela continue o tratamento dela com o médico. Então, através do que a gente conversa, a gente vê se vai precisar uma vez na semana, que já é uma frequência boa, ou se vai precisar a cada 15 dias. E ao longo do tempo que a gente vai vendo como que a pessoa tá, se ela tá melhorando, se tá fazendo bem para ela, se ela está ficando menos ansiosa, tá ficando mais tranquila. Aí a gente vai criando mais espaço entre uma sessão a outra, que seria, vamos dizer, como se fosse uma manutenção, assim, né? Até porque a pessoa, ela tem que manter aquela energia no dia a dia dela, né? Não adianta nada a pessoa sair de uma sessão de reiki totalmente revigorada e ficar se estressando o dia inteiro, ficar nervoso com qualquer coisa que acontece.
Então, a gente tem que se policiar também. Eu gosto de dizer que a gente tem que estar 100% presente, né? É um exercício, mas a gente tem que estar. Porque um minutinho de distração, a gente já está se estressando, a gente já está xingando, e aí a gente já desequilibrou o nosso campo todo. E aí, às vezes, você acabou de sair de uma sessão de reiki, aí você perdeu tudo que você fez lá. Aí você vai ter que voltar semana que vem, não vai poder dar um espaço maior, né? Então a gente tem que manter essa energia durante todos os dias, exatamente para o reiki ser um apoio, né? Então aí a gente vai fazendo a cada 15 dias ou uma vez no mês, só para a gente dar uma reenergizada mesmo. E essas pessoas que você falou, né, que são muito estressadas, que estão sempre gritando, essas pessoas, elas podem aumentar a frequência na semana ou o ideal é fazer uma vez por semana mesmo e ela fazer um acompanhamento, ou fazer um reiki com uma meditação, enfim, essas Uhum. pessoas podem fazer mais vezes na semana, não? Olha, assim, o reiki ele nunca é demais. Igual eu te falei, eu aplico reiki em todos os dias. Então o reiki ele pode ser sempre. A gente coloca uma vez na semana porque é um tempo legal. Agora, se a pessoa vê que ela tá muito inquieta, muito ansiosa, muito nervosa, aí ela pode falar, nossa, eu tô precisando muito de uma sessão hoje. Posso? Pode, claro, não tem problema nenhum. Mas é muito legal fazer igual você falou, meditação. 5 minutinhos por dia que você faz. Senta, acorda e senta na cama e já medita 5 minutinhos. Vai dormir? Antes de dormir, senta ali e faz 5 minutinhos também. Ou então, ao longo do dia, se você percebe que você está perdendo muito o seu foco, o seu equilíbrio, faz 1 minuto de respiração consciente, né? Só para a respiração te trazer de novo para o presente, para você. Ali naquele momento você acalma. Então é muito legal a gente fazer sim uma meditação e se manter presente o tempo todo e fazer outras terapias, igual o Theta Healing, eu adoro o Theta Healing. É muito legal a gente fazer outras terapias, mas pode fazer o reiki sempre que quiser, não tem problema não, tem nenhuma contraindicação. A Carol está perguntando aqui se a pessoa ela tem que acreditar para dar certo. Mesmo que ela fale quero, mas se ela fala que quer, mas porque falaram para ela fazer, de repente a pessoa não acredita. Funciona? Uhum. Funciona, porque assim, a partir do momento que você deu permissão e que você aceitou receber, você vai receber. Se você tá meio assim, ah, eu não sei se eu acredito muito não, mas vou fazer. Pode ser que você não sinta nada durante a sessão, mas eu acredito que um bem-estar você vai sentir. Uhum. Então, você vai gostar. Você vai falar assim, realmente, eu não senti nada demais, não, mas eu fiquei bem, eu senti um bem-estar, vou fazer de novo. E aí pode ser que na próxima vez ela já sinta a energia mais forte, né? Isso o fato dela não estar acreditando muito não vai fazer a energia não atingir o campo dela, vai fazer o mesmo efeito. Só que pode ser igual eu te falei, pode ser que na primeira vez ela não sinta tanto, mas aí na segunda ela já começa a sentir mais. Até com a gente mesmo, que é terapeuta, nem sempre a gente sente alguma coisa, né? Tem sessões que a gente sente, tem lugares que a gente sente sim a energia mais forte, mas tem lugares que não, que a gente não sente nada. E nem por isso a energia não tá correndo para a pessoa, a gente não tá canalizando energia, a gente tá assim. Então isso daí pode receber sim. E tem diferença, assim, de pessoas que aplicam, porque como eu fico nessa dúvida, né? Se é essa questão de que a energia da pessoa com a energia do universo, se é diferente eu fazer uma aplicação, né? Não sei se é fazer uma aplicação de reiki contigo, ou eu fazer com outra pessoa, vai ser diferente o que eu vou sentir, ou ele vai agir da mesma forma, independente da energia do terapeuta que está fazendo a aplicação, entendeu? Uhum. Então, a energia ela sempre é a mesma. Só que pode sim ter, até porque nós temos tipos diferentes de reiki, por exemplo, né? A gente tem o reiki tradicional, que é do Mikao Usui, a gente tem o reiki tibetano, a gente tem o reiki xamânico. Então, assim, todos eles vêm da mesma fonte, só muda a metodologia. Então, pode ser que sim, vamos supor, você faça uma sessão do reiki tradicional e sinta uma determinada coisa, e depois você faça uma sessão do reiki xamânico e sinta outra coisa totalmente diferente. Mas isso é a mesma energia. A energia ela é canalizada da mesma forma. Mas acontece sim. Acontece da pessoa, com a mesma pessoa, em sessões diferentes, com o mesmo terapeuta em sessões diferentes, sentir
energias diferentes. Até porque a gente não tá igual em todos os dias, né? Cada dia a gente está de um jeito. Então, cada dia a gente vai sentir aquela energia de um jeito diferente. Não tem como. Tanto nós terapeutas, quanto quem está recebendo a energia. Então, isso varia sim. E aí, qualquer pessoa pode fazer o curso, pode se tornar um reikiano ou não? Tem que ter um direcionamento, ou algo assim antes, um preparatório, ou qualquer pessoa que quiser pode fazer o curso e pode começar nesse caminho do reiki. Pode, qualquer pessoa, não tem nenhuma contraindicação. Qualquer pessoa. Você pode fazer o curso tanto para você se tornar terapeuta, quanto para simplesmente você fazer o tratamento em você mesmo. Você fazer a autoaplicação. Para você. Porque quando a gente é sintonizado, quando a gente é iniciado, a gente passa por uma limpeza de 21 dias. Isso no primeiro, logo no primeiro No dia. primeiro. Isso, no primeiro. Porque a gente tem uma limpeza, né? E um equilíbrio dos chakras. Então, assim, é muito forte. Durante esses 21 dias de limpeza, pode ocorrer enjoo, vômito, diarreia, que é realmente o seu corpo está fazendo uma limpeza. Então é legal a gente evitar carne, evitar bebida alcoólica. E durante todos esses dias você tem que fazer a autoaplicação. Então, assim, para você ser terapeuta ou não. Então, acho que de toda forma é muito legal fazer, porque é uma transformação assim na sua vida, sabe? Você se conecta mais, tanto com você mesmo, quanto com a energia do universo. Então, você pode falar, eu tenho muita vontade de fazer, mas eu não quero ser terapeuta. Não tem problema. Você pode fazer o curso, é só você fazer, por exemplo, até o nível 3 e não fazer o 4 para se tornar mestre. Então, você pode fazer, não tem problema nenhum. Qualquer pessoa, não tem nenhuma contraindicação. A partir do um você já se torna terapeuta ou o 1 você começa a fazer a autoaplicação? Como é que é essa evolução? Você falou que Aham, chega mestre, tem mais além? Como é que é? isso. No primeiro, a gente se torna terapeuta, mas a gente só pode aplicar pessoalmente, presencialmente. Tem alguns mestres que, quando vão dar o curso, no nível 1 já passa um símbolo, que eu te procurei. Só que ainda assim você não pode enviar à distância. Porque para enviar à distância você precisa dos outros símbolos. Então, no primeiro, você já pode, depois dessa limpeza de 21 dias, você já pode começar a aplicar nas pessoas, não tem problema nenhum. Mas só a partir do nível 2 que você vai poder enviar à distância. E aí, por exemplo, no nível 3, você recebe um outro símbolo, que nesse símbolo você pode enviar para o mundo inteiro, por exemplo. Ele abrange uma quantidade maior de pessoas, então você pode enviar para todo o planeta. Desculpa te cortar que agora eu fiquei confusa, né? Que você falou que a pessoa precisa de autorização. Quando você diz que pode mundo, aí a gente não está falando de pessoas, a gente está falando de tentar meio que trabalhar com a energia Isso, da pessoa, é isso? isso, a energia do coletivo mesmo. E do planeta, você pode enviar para a Terra mesmo, porque a gente pode sim, a gente pode aplicar reiki em animal, a gente pode aplicar reiki em plantas, a gente pode colocar símbolo na comida para ela ficar, para potencializar a comida. A gente pode aplicar os símbolos em remédio, tanto para potencializar o efeito do remédio, quanto para diminuir. Vamos supor, se eles causam enjoo, náusea. Então, para diminuir isso, você pode fazer uma limpeza de ambiente com o símbolo, limpeza energética. Então, assim, com o símbolo você pode enviar reiki para tudo que você quiser, para proteger a sua casa. Então, esse que a gente pode enviar para o planeta todo é tanto no coletivo quanto para a Terra mesmo, para o planeta Terra. E aí, se você quer se tornar um mestre reiki para você poder iniciar outras pessoas, poder dar o curso, aí você faz o nível 4, que ele é tipo um mestrado, assim. Mas aí, se você não quiser, se você quer só ser terapeuta, você pode fazer até o nível 3, não tem problema nenhum. Entendi. E aí, a partir do 4 você se torna mestre, aí você pode realmente começar a dar aula, começar a iniciar as pessoas nesse 1. Isso. Esse nível 4 ele é exatamente para te ensinar como fazer isso. Como sintonizar,
né? Como colocar o reiki no campo de outras pessoas. Entendi. E aí, tem comprovação científica já? É comprovado cientificamente o reiki? Como é que é isso dentro Uhum. das normas e tudo Sim. mais? Em 2007, se não me engano, ele foi reconhecido pelas Nações Unidas. E em 2017, ele foi implementado no SUS. Então, os pacientes do SUS, eles têm acesso ao reiki. Assim, o que é maravilhoso, né? Porque realmente, às vezes a pessoa está lá no tratamento e aí ansiedade, tristeza, né? Aquele medo de não saber como que está sendo. Então, o paciente ele tem direito a fazer as sessões de reiki. E ajuda muito mesmo, ajuda muito, alivia muito a ansiedade, tranquiliza, acalma, maravilhoso. Eu achei maravilhoso isso de ter sido implementado no SUS, porque mostra que ele realmente está ganhando mais espaço, né? As pessoas estão realmente vendo o tanto que ele beneficia a gente. Uhum. E aí, como você sabe, por acaso, como é que eles fazem essa questão de seleção? Por exemplo, você que é reikiana, você pode trabalhar com o SUS ou você precisa fazer concurso ou ter algum outro tipo de formação para liberar você trabalhar com eles? Uhum. Não, não precisa ter nenhum outro tipo de formação. E não é concurso também. São os terapeutas. Você se inscreve e aí você trabalha diretamente, né? Com esses pacientes. Mas eu acredito que não precisa ter outro tipo de formação, pelo que eu li. Você precisa só ser terapeuta e ter os certificados. O Marcos colocou aqui se existe algum tabu. Eu acho que o tabu maior é as pessoas ligarem ele à religião, Hum. por acreditar que ele é ligado a alguma religião. E não é, né? Porque assim, você não precisa de nenhuma religião para você saber que tudo tem energia, né? O tempo todo, tudo tem energia. A sua casa tem energia, o seu quarto tem energia, a comida que a gente está ingerindo tem energia. Então, isso não tem nada a ver com nenhuma religião. Basta você querer melhorar a sua energia mesmo, né? Então, eu acho que o maior tabu é esse mesmo, ser associado à religião, que não é. E como é que funciona esse reiki em animais, gente? Qual que são os efeitos no animal? Sim, é bem parecido com a gente mesmo. Esses dias até uma menina que me segue me perguntou: Nossa, minha gatinha, ela fez uma cirurgia, tá muito mal. Será que você pode enviar reiki para ela? Falei, claro. A única diferença é que a gente, igual eu te falei, né? A gente tem os métodos e a gente coloca o nome da pessoa. A gente precisa do nome, cidade e data de nascimento. Essas informações são bem importantes. Então, quando é animal de estimação, a gente coloca também o nome do dono, para aquela energia ser direcionada. Porque acontece muito do desequilíbrio que está no animalzinho ser um desequilíbrio do dono e acaba refletindo nele. Então é muito importante a gente colocar o nome do dono, porque aí a energia vai direcionando para os dois. O que tiver que resolver, ele vai resolver. Então, às vezes, Distância também em animais é a mesma coisa? Funciona do mesmo a jeito de mesma coisa, do mesmo jeito, do mesmo jeito. E aí pode ser essa questão, né? O animal tá doente, ou então o animal, vamos supor, nasceu agora um cachorrinho. Aí a gente sabe que no começo o cachorrinho chora muito à noite, né? Então, para acalmar, é legal. E, assim, os animais, eles, principalmente assim, cachorro e gato, que são os mais, que a galera costuma ter mais, né? Eles são muito apegados a gente. Então, acaba que você pode ver que às vezes a gente tá triste e o cachorro percebe que a gente tá triste. Então, querendo ou não, ele absorve aquela energia nossa. Então, é muito importante também. Planta, a energia da planta. A gente aplicar reiki na planta. A planta, coisa linda, né? Super viva. Tem muita planta que a gente aplica reiki e dá flor depois. Tem até uma experiência, já deixei até nos meus destaques, assim, que eles fizeram uma experiência com uma planta. Eles plantaram no mesmo tempo e todo dia ela aplicava reiki em uma só. E ela foi fotografando o desenvolvimento. Aquela planta desenvolveu muito mais.
muito mais do que a outra que não recebia reiki. Então, é muito bom, é muito maravilhoso. Incrível. Eu pergunto mesmo porque eu tenho dois gatinhos, né? Uhum. Viajo muito com eventos e tudo mais, e eu passei um mês fora, e quando eu voltei para casa, eles estavam meio que, eles estão se estranhando muito, né? Ah, tá. Não sei o porquê, eu vou pedir já para você, já vou me Sim, comunicar com os meus gatinhos, que você... claro. E principalmente gato, né? Gato é muito sensitivo, assim, muito conectado. Então ele absorve muita energia mesmo. É muito legal fazer. Não, vou fazer com certeza. Aham. E quanto tempo? Você falou que o primeiro é o primeiro que a gente faz do nível de 21 dias, né? Que faz o... Isso. E aí, quanto tempo até você conseguir? Você tem que dar uma pausa? Quanto tempo até, se você quiser realmente se tornar um mestre reikiano? Quanto Uhum. é que desses estudos todos, desse passo a passo, tem que dar um tempo cada um de aplicação? Uhum. Como é que é esse processo de profissionalização mesmo? Sim. É legal a gente dar um tempo até pra gente. Assim, a prática com a gente mesmo é a melhor coisa, né? Então, mais a gente estiver em contato com essa energia, mais forte vai ficando. Então, os 21 dias de limpeza, por exemplo, que a gente vai se auto-aplicando, é pra gente ir conhecendo aquela energia, né? E se familiarizando com ela. Então, a gente vai aplicando, às vezes, principalmente no começo, a gente pode ficar um pouco inseguro. Então, a gente começa a aplicar nas pessoas e aí a gente vai familiarizando, a gente vai entendendo. Então, a energia vai ficando mais presente na gente. Para o nível 2 aí, como a gente já está com a energia um pouquinho mais forte por causa dos símbolos, é bom a gente também dar um tempo. Do 3 por 4 do 3 para o 4 é bom dar uns 6 meses, assim, de tempo para a energia ficar realmente no seu campo. Porque a cada nível vai ficando mais forte, né? E a cada nível a gente vai conhecendo um pouco mais dela. Então é um tempo mesmo, é legal dar um tempo para a gente se conectar mesmo com tudo. Você vai meio que juntando um com o outro, né? E nesse tempo, né, desses seis, ó, preciso dar um tempo de 6 meses. E esse tempo de 6 meses também você tem que estar praticando o tempo Sim, todo e estar preparada para o próximo, é isso? sim, exatamente, praticando. E é muito bom, é muito importante assim, a gente não deixar de aplicar em nós mesmos, porque a gente vai estar cuidando da energia do outro. Então a nossa energia precisa estar muito boa também, né? Como que a gente vai querer melhorar a energia de outra pessoa se a nossa energia está mais ou menos, né? Então, até mesmo para proteger o nosso campo, porque não é muito comum. A gente não é que a gente fica com a energia da pessoa, né? Até porque é a energia do universo. Mas acaba que, se for uma questão muito forte que a pessoa está trabalhando, pode ser que a gente fique cansado, né? Acontece muita liberação de energia através da gente também. Tem vezes que a gente está aplicando reiki em alguém e aí eu começo a bocejar muito. Aquilo é uma liberação de energia. Então não é que a energia da pessoa está ficando em mim, mas ela está sendo liberada através de mim. Então é muito importante a gente aplicar em nós mesmos também. Eu acho que, falando dessa forma, veio aqui que, assim, eu sou consteladora, né, terapeuta também. Uhum. Eu acho que seria o reiki, acho que é uma das coisas que de repente seriam essenciais para os terapeutas mesmo terem como ferramenta para si, Sim, para para poder ficar com uma energia legal, para poder trabalhar, seja na terapia que for, né? exatamente. Até porque as terapias holísticas, basicamente todas trabalham com a energia, né? E você está trabalhando com a energia do outro. Então eu acho que nós temos que manter a nossa energia assim o mais elevada possível para a gente poder ser capaz de ajudar o outro, né? E assim, a gente só consegue trabalhar no outro o que a gente está trabalhando em nós mesmos também. Então é por isso que eu acho que a gente tem que estar, o nosso trabalho, a nossa terapia tem que ser diária, né? O tempo todo mesmo, para a gente poder conseguir trabalhar de todo mundo. A gente tem uma pergunta, na aplicação do reiki presencial, tempo de sessão. A sessão ela dura de 40 minutos a 1 hora.
presencial, assim, depende. Até porque no começo a gente gosta de conversar, explicar direitinho. É, na verdade, comigo a sessão começa ainda antes, né? Porque o reiki não é mágica. Não é eu chegar lá e pronto, tô conectada, né? Então eu gosto sempre de sentar um pouquinho antes, meditar, me conectar, fazer uma respiração, para eu realmente relaxar e estar aberta a receber a energia. Então eu já começo a me conectar bem antes. Quando a pessoa chega e aí a gente vai conversar até o tempo da aplicação, é de 40 minutos a 1 hora, mais ou menos. Aí a distância é menor o tempo, porque presencial a gente vai colocando a imposição de mãos, né? E aí a gente vai em cada ponto energético. E pode ser que eu sinta que um lugar específico tá um pouquinho faltando energia ali. Então eu fico um pouquinho mais tempo. Pode ser que ali já estou sentindo que já está bem carregado, então eu não fico muito tempo ali. Então a gente vai sentindo mesmo. Agora, à distância, o tempo é menor, porque é realmente só o tempo de eu me conectar, sintonizar com aquela pessoa e enviar o reiki. Então, a distância é de 15 a 20 minutos. E quando, por exemplo, né, no Elos que você vai fazer esse atendimento à distância, você Uhum. chegar a conversar com a pessoa, entender primeiro, ou simplesmente a gente vai te enviar o nome daquela pessoa que se inscreveu no atendimento e você vai avisar, você vai começar o atendimento e vai enviar. Como é que vai ser? Como é que é esse processo? Você vai conversar primeiro com a pessoa Uhum. quer ou não? A gente te passa o nome e aí você avisa a pessoa que, olha, eu vou começar o seu reiki e envia. Não, eu acho legal conversar. Até porque eu acho que é isso que difere, por exemplo, do envio de reiki à distância em grupo que eu faço, que eu comentei com você que eu faço, né? As pessoas, elas enviam os dados dela, né? Nome, cidade, e a gente envia para todas, mas em grupo, né? O legal de ser um atendimento individual, mesmo que à distância, é exatamente esse, é a gente conversar, eu saber qual que é a sua necessidade, né? Igual eu te falei, né? Que, por exemplo, na caixinha, eu não escrevo só o nome da pessoa, eu posso escrever o que ela está querendo, o que ela está buscando. Então, eu acho que fica mais direcionado quando a gente conversa. Então, eu acho legal conversar um pouquinho, sim, antes com a pessoa. Até para se ela tiver alguma dúvida, ela já tirar ali na hora. E aí ela pode trabalhar qualquer questão, qualquer dor, qualquer sentimento também dá para se trabalhar, ou é só algo físico, algo porque a pessoa ela pode estar numa ansiedade que possa ter vindo de algo físico ou não. Sim, Aquela emoção e ela quer trabalhar aquela emoção. É possível também. sim, é possível sim. Tanto a nível físico, mental, emocional, espiritual, energético, todos. Não tem nenhum limite, assim. A pessoa ela pode tá querendo muito comprar um carro novo e ela pode tanto tá assim, tô me sentindo triste esses dias, não sei por quê. Ela pode trabalhar. O importante que eu sempre gosto de falar é, desde que não prejudique a você nem a ninguém. Você pode pedir qualquer coisa, desde que não prejudique a ninguém, né? Então, a pessoa pode mentalizar o que ela quiser. E funciona também, por exemplo, atendimento para casal ou não? Vai fazer primeiro uma pessoa? Como é que funciona isso quando a pessoa entra e fala, olha, eu gostaria de fazer um tratamento para mim e para minha esposa, enfim. Dá para fazer isso em dupla ou a família ou não? É individual Uhum. o envio. Sim, então, presencialmente vai ser sempre individual, porque eu tô colocando as minhas mãos em cada ponto da pessoa, né? Eles podem ir juntos e tudo, mas vai ser individual. A distância, de certa forma, também vai ser individual, porque a energia vai para os dois. Só que eles podem trabalhar uma questão deles, né? Igual você falou de casal. Ah, a gente está brigando muito, a gente está se desentendendo por algum motivo, ou a gente vai casar agora e a gente está querendo muito comprar um apartamento, comprar uma casa. Então pode ser uma intenção conjunta, mas a energia vai individualmente também. Então se expande além da pessoa também, né? Ela pode Sim, trabalhar.
questão de um profissional dela? Pode. Pode sim, mas é igual a gente comentou, os dois têm que aceitar, os dois têm que autorizar o envio do reiki, todas as pessoas envolvidas. Mas ela pode sim, a gente pode sim intencionar a energia para um emprego, intencionar a energia para um bem que ela quer adquirir. Não tem problema nenhum, isso não tem limite. E eu também, se eu, por exemplo, começar a aplicar, eu posso fazer a aplicação na minha família, mesmo sendo da mesma energia, do mesmo sistema, não tem problema? Não, não tem problema. Por exemplo, aqui em casa eu aplico sempre na minha irmã. E a minha irmã, ela até fez também o nível 1, mas ela não tem vontade de ser terapeuta. Então, ela fez para trabalhar nela mesma, mas aí eu aplico nela. Não tem problema nenhum. A gente não pode, assim, não é nem oferecer, porque vamos supor, igual a gente coloca à disposição. Mas isso tem que vir partir da pessoa. Então, eu não posso chegar para minha mãe, por exemplo, e falar: mãe, você não quer que eu aplique o reiki em você, não? Né? Eu posso falar: mãe, eu tô aplicando reiki. O dia que você quiser, você sinta à vontade para me pedir. E aí ela vai me pedir, ela vai sentir que ela precisa. Eu não posso impor aquilo para a pessoa, entendeu? Uhum. Mas isso da família é tranquilo. E aí eu gostaria que você falasse também como que você vem trabalhando, né, nessa questão do reiki, nessa quarentena, o que que mudou para você, né? Você falou que você pegou de cabeça, mas como é que está sendo esse trabalho, como é que estão sendo os atendimentos, com tudo que a gente nesse caos todo, né, que a gente está É, passando? sim. Então, eu comecei. Como eu fiz o nível 1 esse ano mesmo, e eu não podia enviar à distância, então eu comecei aplicando na minha irmã, no meu namorado, em pessoas próximas que estavam ali no meu convívio. Principalmente porque foi numa fase em que a gente estava todo mundo muito. Realmente não podia ter contato nenhum com ninguém. Foi ótimo, porque eu pude levar o tempo que eu precisava para me familiarizar, para descobrir as sensações. Então, eles foram meus cobaias, assim, de reiki. E aí, logo que eu fiz o nível 2, eu já comecei a enviar reiki através desse projeto. Então, começou a ficar uma coisa muito presente, muito presente. Então, assim, todo sábado eu abro a caixinha no meu Instagram para quem quiser receber, é só mandar o nome lá. E aí eu envio no domingo. E para quem quiser, eu estou enviando à distância. Para quem é de BH e quiser fazer presencial, aí a gente conversa, dependendo de como tiver, né? Essa questão da quarentena, a gente faz o atendimento presencial, dentro de todos os cuidados que a gente tem que tomar. Mas agora a gente já está liberando os atendimentos presenciais, mas segue a distância também. Até porque no reiki você não chega a encostar na pessoa, né? Você pode, Sim, no presencial você tem a distância, né? sim, não precisa, a gente não precisa encostar na pessoa. A gente só colocar ali um pouquinho distante e a energia vai. Gente, sigam a Roberta, então fica a dica aí para quem quer receber o reiki. Todo sábado, a partir de que horas, Rô, que a gente pode mandar para você? Tem que mandar o nome, a cidade Isso. do evento e o. E a data de nascimento e a cidade. Uhum. Isso. Eu coloco a caixinha no meu Instagram assim por volta de meio-dia já para o pessoal me mandando. E eu coloco os horários também de envio de cada dia para todo mundo saber, olha, essa hora eu tenho que me conectar. E é só mandar o nome lá, que se tiver alguma dúvida também, pode me mandar no direct que eu esclareço certinho, mas não tem nenhum segredo não, vai todo mundo gostar sim. E aí, quando faz, né, que imagina, você tem, por exemplo, você recebe, vamos supor, 100 nomes, né, com a data de nascimento e tal. Quando você vai fazer esse envio, né, do coletivo, você vai canalizar para cada nome que você recebeu, ou eles estão todos dentro dessa caixinha e você manda para essa caixinha? Então, por exemplo, na técnica do caderno, a gente tem que anotar nome por nome. Ou então, se for família, por exemplo, aí a gente anota o nome de uma pessoa da família e família. Na caixinha, eu coloco na caixinha e envio para a caixinha. Então, todo mundo que tiver ali vai receber. Entendi.
E aí, no individual é para aquela pessoa, no coletivo você faz essa caixinha. E como é que Sim. é esse reiki xamânico que você comentou? O que que difere? Sim. Então, eles colocam o método do xamanismo, né? Eles se conectam muito com os animais de poder, com a energia da natureza, das plantas de poder. É a mesma energia. Só que, vamos supor, a meditação que ele vai fazer é outra, ou a oração que a pessoa vai fazer é outra, a conexão dela é outra. É mais ligada ao xamanismo. Mas a energia do reiki é exatamente a mesma. E aí, esse curso que você fez, aonde que, qual que você recomenda para quem está querendo começar, para quem quer conhecer, né? O que tá aí para a pessoa começar a pesquisar? Uhum. Olha, hoje em dia a gente tem muito curso de reiki disponível. E na quarentena, a gente está tendo muito curso online. Eu acho muito legal, mas eu acho muito interessante a gente fazer presencial, porque a gente vai ser sintonizado, né? Como eu falei, a energia ela não precisa de tempo nem de espaço para ela chegar até você. Só que eu acho que a conexão quando a gente está presencialmente, não sei, eu gosto dessa conexão mesmo. Mas a gente está tendo muito curso. Eu acho que assim, se você está interessado em conhecer mais, em fazer o nível 1, seja para se tornar terapeuta, ou seja só para você conhecer e fazer auto-aplicação, pesquisa na sua cidade, algum lugar, algum centro holístico, alguma pessoa, alguma indicação. É muito legal a gente ter indicação de quem já fez, né? Procura indicação com alguém para você poder fazer o nível 1. Se você gostar, você já faz o nível 2. Tenho certeza que vocês vão gostar muito, porque no nível 2 a gente recebe esses símbolos que a gente pode potencializar muito a energia. Então, eu indico muito todo mundo fazer. Procure na cidade de vocês. Se vocês se sentirem mais seguros de fazer online, façam. Porque vai ser tão maravilhoso quanto. A energia vai chegar do mesmo jeito. Mas se vocês tiverem a oportunidade de fazer presencial, eu acho muito legal também. No primeiro, no caso do presencial, nesses 21 dias, são 21 dias no trabalho, 21 dias nada no presencial com essa instituição ou com esse centro holístico, são 21 dias que você estará lá presente. Não, o curso geralmente ele é feito em 1 ou 2 dias. O curso mesmo. Os 21 dias é você com você mesmo. Mas normalmente, principalmente quando é um grupo de pessoas, agora eles não estão fazendo, principalmente presencial, eles não estão fazendo com muita gente, né? Mas quando é com mais pessoas, geralmente eles fazem um grupo, por exemplo, no WhatsApp, para trocar experiência mesmo, contar se eles estão sentindo alguma coisa. Sempre tem um amparo, assim, né, da instituição. Mas é você com você mesmo, nos 21 dias. Entendi. E aí nos outros também, seriam 1 ou 2 dias no segundo, 1 ou 2 Isso, no terceiro, e no quarto. isso. No quarto também. Aí no quarto, geralmente, como eu te falei que é um mestrado, geralmente eles fazem uma cerimônia, né? Porque você está se tornando mestre, você vai começar a passar para frente agora. Então, eles fazem uma coisa a mais, assim. E aí você disse que você concluiu o segundo. O segundo, já tô indo pro terceiro. E aí você tá, acho que deve que tá super ansiosa para que libere também nessa quarentena para você conseguir Sim, fazer o terceiro e quarto trimestral, né, Rô? sim, porque, assim, traz tanto benefício pra gente, tanto pra gente, assim, eu fico tão feliz de poder ajudar outras pessoas a melhorar a energia delas, tanto a minha também, que você quer, assim, sempre estar tendo mais conhecimento. Eu não sei se eu vou, por enquanto, fazer o mestrado. Eu não sei se, por enquanto, eu vou querer passar, né? Iniciar outras pessoas. Eu acho que eu vou querer estudar mais e me conectar mais a ponto de eu chegar e falar, não, agora eu quero iniciar outras pessoas nesse caminho também. Mas eu tenho certeza que vai ser maravilhoso o nível 3. Uhum. Você sabe, na semana passada a gente fez uma live aqui que a gente conversou também sobre a cura prânica. Aham. Qual que é a similaridade, as diferenças? Não sei se você já
já também teve acesso à cura Uhum. prânica. E que, pelo que eu conversei com as duas que eu estou conversando, as terapeutas, você falou também que se utiliza energia vital, que se utiliza do prana. Então, no que difere do reiki da terapia prânica? Uhum. Então, eu já ouvi falar da terapia prânica, eu não sei a fundo como que funciona, mas os dois exatamente. Tanto é que o Ki do Reiki é energia vital, que é o prana, o que a gente chama de prana. Então, é esse equilíbrio mesmo, né? O Reiki, ele trabalha os centros, né? Os chakras, ele tem os princípios que o Miao Sui colocou. Então, ele tem os símbolos, que cada símbolo é para a área física, para a área emocional, mas, no geral, os dois trabalham, os dois são métodos de trabalhar nossa energia vital mesmo, nosso prana. Ela não comentou nada sobre os símbolos. Aham. Eu acredito também que é uma outra forma, e eu acho que dentro do reiki os símbolos vêm também para quando você é meio que materializar também aquilo através dos símbolos, não? Isso mesmo. Por exemplo, no Chokurei, como ele é um símbolo mais voltado para a parte física, então a gente pode utilizar quando a pessoa está querendo, por exemplo, adquirir um carro, quando ela está querendo adquirir uma casa, uma coisa que é mais palpável. O Seireki, que ele é ligado no emocional, a gente pode utilizar ele mais para quando a pessoa está ansiosa, quando a pessoa está com depressão, com crise de pânico. Então, cada um tem um direcionamento mesmo. Nesse caso, tá todo mundo ansioso dentro de casa. Esse segundo, como é que é o nome que você falou? É o Seireki. E esse eu acho que é indicado para todo mundo Com nesse. certeza, com certeza, todo mundo. Mas no envio à distância, por exemplo, eu uso todos, né? Porque aí o que aquela pessoa estiver precisando, ela vai receber. A energia ela é inteligente. Então eu mando todos e o que ela precisar, ela vai receber. Entendi. E aí, no caso, se, como você vai fazer no Elo, que você vai conversar com a pessoa, você vai compreender aquilo que ela está precisando, e aí você vê qual a melhor ferramenta que você vai usar. Exatamente. Exatamente. E assim, eu acho muito legal a gente usar a nossa intuição também, sabe? Então, por exemplo, quando eu tô fazendo um atendimento presencial, se eu mudei de lugar na hora e eu senti que eu preciso, assim, vem na minha cabeça, coloca um chokurei aqui. Eu coloco. Eu tive aquela intuição, eu não sei porquê, mas eu acredito, eu sigo aquilo. Se eu sentir que tá precisando ali, eu coloco. Então, acho que vai muito da intuição também. Além do que a pessoa fala, eu posso sentir e aí eu envio o que eu tô sentindo. Até porque, para você trabalhar com energia, você também está muito alinhada com todas as energias dos Sim, seus mestres também, né? sim, exatamente. Por isso que eu te falei, antes de começar o atendimento, eu me conecto. Eu faço um minuto de silêncio ali, para eu estar mais aberta, para receber a energia. Eu sou muito intuitiva, muito. Eu sou uma pessoa que eu sempre ouço a minha intuição. Se eu tenho que ir em algum lugar e alguma coisa ali começa a me falar para não ir, eu não vou. Não interessa onde seja, eu não vou. Então eu escuto muito a minha intuição. Eu acho muito legal a gente desenvolver isso, porque todo mundo é capaz de se ouvir. A gente tem que estar aberto para isso. Muitas vezes a gente fica pensando, né? Ah, não, é viagem da minha cabeça, é paranoia. E aí vai e realmente acontece alguma coisa. Então a gente tem que ouvir a nossa intuição mesmo. Isso é super importante que você está falando da intuição, desde aquela vozinha que fala, pega o guarda-chuva que a chuva, e você fala, É, ah, não vai, aí cai aquele toró. exatamente. A questão de a intuição não permitir que você faça escolhas tão errôneas na sua vida, né? Exatamente. A gente tem um palestrante, né, que é o Renan Zanotto, que está também no Elos Festival, ele é professor de yoga, ele é professor de educação física, e ele vai justamente trazer para a gente essa questão de você ativar sua intuição para você seguir num novo caminho, para você seguir no novo ritmo daquilo que a gente precisa nesse momento. O quanto é importante a gente se escutar, né? Não Sim. adianta a gente procurar lá fora, ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas já parou para se escutar, para ver se é
a sua alma precisa? Exatamente. E a nossa alma fala com a gente o tempo todo. É por isso que a gente tem que aprender a se conectar e se ouvir. É por isso que é tão legal a meditação, né? Que a meditação é aquele momento mesmo que a gente silencia e se escuta, se ouve. E quanto mais a gente pratica todos esses tipos de terapia, toda a meditação, a respiração consciente, quanto mais a gente está em contato com esse tipo de terapia e de momento, mais forte e mais fácil a gente ouve a nossa intuição. A gente começa a perceber que não é bobeira, que não é viagem da nossa cabeça, que é realmente a gente falando com a gente mesmo. Quantas vezes a gente já ouviu alguém falar: nossa, aconteceu alguma coisa que eu não consegui ir em tal viagem e fulano que ia me dar carona bateu o carro. Aquilo ali era a sua intuição, entendeu? Então, se a gente está conectado e a gente ouve aquilo, a gente não discute. A gente fica muito claro pra gente que é a nossa intuição e a gente simplesmente aceita aquilo e agradece, né? Porque tudo vem por um propósito, nada acontece à toa. Exatamente. Tá muito gostoso o nosso bate-papo, poderia ficar aqui com você horas. A Carol já avisou que ó, quando a gente ainda estava começando a falar, faltava 5, agora deve faltar uns 2. Mas eu quero muito agradecer pelo bate-papo. Eu acho que foi muita lucidez que você trouxe sobre o tema, né? Porque as pessoas olham e falam, ah, Reiki, eu sei o que é. Não sabe, É, né? Realmente funciona, desse tabu da religião. Foi ótimo você passar também, porque isso é uma coisa que todo mundo sempre está falando. é, Quero dizer que você é muito bem-vinda no festival. obrigada. Ela está atendendo como terapeuta reikiana no Elo. Você vai atender os 4 dias, Rô? Os 4 dias. Quem não puder no sábado pode no domingo, quem não puder no fim de semana pode no outro, tá? Para adquirir um atendimento da Roberta, então você precisa adquirir o passaporte por R$ 60. E daí você recebe no seu e-mail um link que joga você para adquirir o atendimento da. Tá? Então, muito bem-vinda, muito grata pelo bate-papo, adorei. Uma ótima Obrigada. semana para você. Se quiser falar rapidinho também, dar o seu recado para o pessoal que está nos assistindo. Sim, eu quero agradecer primeiramente por fazer parte do Elos Festival. Tá sendo muito maravilhoso, uma experiência muito linda de poder conectar e um evento que está reunindo tanta gente legal e todas as áreas, assim, tem para todos os gostos mesmo, né? Muito completo. Então, eu estou muito feliz de fazer parte e desejar tudo de bom para todo mundo. Então, quem quiser receber o reiki, já sabe que todo sábado eu abro a caixinha lá. E quem tiver curiosidade, tiver dúvida, ou se ficou dúvida de alguma coisa, pode me chamar que eu esclareço. Vai ser um prazer atender e conversar com todo mundo. Massa, muito grata, Rô. Uma ótima noite para você, Para vocês também. uma ótima. Um beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau.